dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente vai conversar um pouquinho nesses 4 episódios sobre o trabalho vocal para a cena, uma coisa que eu tenho me dedicado já há algum tempo. E acho que nesse primeiro momento eu queria conversar um pouco sobre aquilo que a gente entende como um trabalho vocal, aquilo que a gente entende como voz e como que isso se organiza dentro da gente e para a gente, assim, quando a gente está pensando na cena, no trabalho vocal cantado ou enfim, né? A voz, muitas vezes, a gente entende a nossa própria voz. Bom, primeiro que a voz parece ser sempre um grande mistério, assim, né? Porque a gente não sabe muito de que jeito ela é manejada dentro da gente, né? A gente não conhece normalmente os caminhos que ela percorre para existir, né? A voz é uma coisa muito ligada à nossa identidade, ela é muito ligada àquilo que a nossa comunicação, a nossa existência no mundo, né? Ela está misturada com as nossas fragilidades, ela está misturada com as nossas emoções. A voz é uma coisa muito complexa dentro da gente, né? Ao mesmo tempo que ela, ou seja, que a gente entende ela como um modo de expressão, como o nosso modo de expressão, né? Só que a gente esquece, talvez, de que a voz, a gente esquece ou talvez a gente nem saiba, que a voz ela existe antes das nossas necessidades de comunicação, ou mesmo antes das nossas necessidades de expressão, porque a voz, a vocalidade humana, ela é uma necessidade básica, né? A voz, ela é como, vocalizar é como comer, como fazer xixi, como respirar. A voz, ela é parte de uma necessidade básica humana, que está antes da existência, por exemplo, da palavra na nossa vida, antes da existência da comunicação na nossa vida. E aí, nesse sentido, a gente pode entender a voz como uma coisa que não é a nossa identidade. Isso é a primeira proposição do trabalho. A vocalidade não é a nossa identidade. A vocalidade, ela é um mecanismo, uma estrutura dentro do nosso corpo, né? Quando a gente pensa na voz dentro do trabalho cênico, aí a coisa complica um pouco mais, porque, em geral, o trabalho vocal para a cena, ele é um trabalho acessório, né? Então, quem é ator, quem é atriz, já viveu muito essa situação de estar numa companhia, de estar num trabalho de montagem, e aí aparece um problema, a voz. O problema vocal, né? Do tipo, eu preciso aprender a cantar uma música, eu fico rouco, eu fico rouca, a minha voz não tem projeção, a gente precisa... Ela acaba sendo sempre um trabalho acessório, ou seja, você tem todo um trabalho cênico corporal, normalmente, para a montagem de um espetáculo, por exemplo, e a voz chega sempre depois como um tapa-buraco, como uma resolução de problema. A segunda proposição aqui é que a voz, ela é um trabalho expressivo e ela pode estar no conjunto do trabalho cênico desde antes, né? Ela não é uma resolução de um problema. A voz, ela é uma possibilidade expressiva, tanto quanto o nosso corpo, tanto quanto a dramaturgia, tanto quanto a movimentação, tanto quanto a coreografia, por exemplo. Ela deveria estar no trabalho expressivo, no trabalho de ator, desde sempre. Porque do mesmo modo que a gente aprende a se movimentar na vida, né, a gente aprende a coordenar os nossos movimentos quando a gente é bebê, a gente aprende a vocalizar. E essa atividade, ela é uma atividade que ela é feita toda através da experimentação. Só que o que acontece, né? A gente foi educado e é educado desde muito sempre, né? Nós somos brasileiras numa sociedade colonial. Então, a gente foi sempre educado para quê? Para a domesticação do nosso corpo em relação à predominância e à preponderância da nossa mente, certo? Toda a nossa sociedade é construída em cima de uma cisão entre mente e corpo, né? Por isso que o trabalhador da mente, ele é muito mais importante dentro da sociedade do que o trabalhador do corpo. Por isso que o homem na sociedade é muito mais importante do que a mulher, porque a mulher é o corpo que reproduz, o homem é o ser que pensa. Isso faz parte de um projeto político colonial, que é da domesticação dos corpos, né?
que é um projeto cristão colonial. A voz, ela está no meio desse processo. Por quê? Primeiro que se a gente pensar no corpo, né, a cisão mente e corpo, ela se dá no pescoço, né, na laringe. E é na laringe que mora a nossa prega vocal. A laringe é onde se produz a voz. Então, essa cisão corpo-mente, ela se dá nesse lugar de quebra. Então, a voz já está no meio do problema desde sempre, né? E a gente entende, muitas vezes, que o trabalho vocal é um trabalho mental. E não é. O trabalho vocal é um trabalho corporal. Ele é um trabalho que acontece no corpo. A voz é o corpo e o corpo é a voz. É a mesma coisa, é o corpo-voz. Não existe cisão. Para eu estar falando aqui, é claro, eu estou organizando as minhas ideias, eu tenho um discurso aqui preparado, relativamente preparado, você está me escutando, você está pensando, só que para isso estar acontecendo, tem muitas estruturas envolvidas corporais. Quando eu falo, o meu pé participa desse movimento, o meu abdômen participa desse movimento, o meu assoalho pélvico, o meu quadril participam desse movimento, o ar que eu respiro, inspiro e expiro participa desse movimento, tem uma vibração de prega vocal acontecendo dentro da minha laringe, tem uma respiração, é tudo misturado e tudo ao mesmo tempo. Então não existe nada no meu corpo que funcione isoladamente, né? Existem estudos, por exemplo, que dizem que quando a gente imagina uma canção em silêncio, quando a gente imagina uma canção, a minha prega vocal faz a frequência daquela melodia, por exemplo. Quando um músico estuda uma música mentalmente, ele aciona os caminhos musculares e neurológicos dos dedos, por exemplo, de um pianista, por exemplo. Isso são estudos neurológicos científicos que mostram que o nosso corpo ele é inteiro conectado, a mente e o corpo. Então, o trabalho vocal, ele não pode ignorar o trabalho corporal, assim como o trabalho mental, por exemplo, não deveria ignorar o trabalho corporal, né? Então, assim, retomando, pensando no trabalho vocal da cena, não como um acessório, mas como parte do processo criativo e expressivo, e pensando o trabalho corporal e vocal como uma coisa só, né, a proposta dessas práticas que a gente vai fazer aqui são, portanto, o trabalho de integração dessas partes, de reconstrução dos caminhos da voz dentro do corpo e, sobretudo, de descoberta. Quando eu falei agora há pouco sobre a subjetividade, sobre a identidade, é muito importante porque, como a gente está sempre ligando a nossa voz às questões de identidade, ou seja, é muito comum, assim, né, a gente trabalha com cantor e o cantor durante toda a sua vida de cantor, né, de vocalizador, ele fica tentando construir uma voz que seja só dele, né? Como se fosse um desejo de que, assim, se alguém ouvir minha voz no rádio, ela vai saber que sou eu, né? Acho que existe um apego da gente, de entender a nossa voz como a nossa identidade, como a nossa subjetividade. Ou seja, eu sou reconhecido pela minha voz, né? Esse processo de agarrar a identidade com a voz, né? Tipo, a minha voz, a minha identidade. Tipo, eu e a minha voz somos a mesma coisa. Eu pessoa, indivíduo, sou a mesma coisa que a minha voz. Isso faz a gente perder a possibilidade de uma série de descobertas, porque a nossa voz é muito mais. As nossas possibilidades de vocalização são muito maiores, são muito mais amplas, são muito mais diversas, né? Então, o primeiro convite do trabalho é justamente esse de tentar desligar a voz da própria identidade, de tentar buscar caminhos que estão para fora do meu reconhecimento como indivíduo a partir da minha vocalidade, do meu timbre, da minha maneira de dizer e de tudo mais, né? E aí, nesse sentido, é uma questão de construir uma nova subjetividade, ou seja, de perceber-se de perceber aquilo que eu sou capaz de fazer, né? de pesquisar possibilidades. Então, pensando agora nas práticas que a gente vai fazer nos próximos encontros, eu estruturo esse trabalho vocal em cima de 3 pilares, ou de três trilhas, vamos dizer assim, né? Como se a gente pudesse fazer uma encruzilhada de 3 caminhos, né? Um primeiro caminho é a escuta. O segundo caminho é a sonoridade. E o terceiro caminho é a presença, né? Eu vou falar um pouco sobre cada um
desses caminhos que se cruzam aí dentro do que eu entendo, dentro do que eu estruturo como trabalho vocal. A escuta tem a ver com o ouvido, né? O ouvido é um sentido muito complexo no nosso corpo, né? O ouvido, ele é responsável pelo reconhecimento das frequências, certo? Então, a menos que a pessoa tenha realmente um problema de não ter esse sentido da audição, né? Todos os corpos foram feitos, foram construídos, nossos corpos foram preparados para perceber frequências. Esse é o sentido da audição. O que é a frequência? Uma frequência qualquer. Você sabe o que é uma frequência? Você sabe o que é uma frequência? Frequência é uma onda no ar. É uma oscilação, certo? É uma onda, né? Assim como tem as ondas magnéticas, tem a onda sonora, que é um balanço no ar. Então, alguma coisa produz um som quando ele produz uma perturbação. Daí, quando eu faço isso, as minhas mãos se chocaram, esse choque produziu um distúrbio, certo? No ar, esse ar balança, até chegar no seu tímpano, no meu tímpano, e ele ser percebido como som. Por isso que não tem som no espaço, no vácuo, porque quando não tem ar, não tem som, porque não tem balanço, né? Aquelas cenas clássicas que a gente vê do Guerra nas Estrelas, né? De que aqueles barulhos de tiro, né? De rainho no espaço, aquilo não existe, aquilo é mentira. O 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme completamente silencioso, essa é a sensação, não tem ar, não tem som, tá? O ouvido é esse complexo formado de 1000 ossinhos e de 1000 líquidozinhos e de 1000 pelinhas ali, que são responsáveis pela percepção das frequências. Existem frequências de muitas naturezas, né? Quando eu faço isso aqui, é uma frequência muito bagunçada, porque é tipo um som cheio, né? Eu bati aqui. Quando a gente faz um som musical, por exemplo, é uma frequência mais organizada. Se eu canto uma nota, tá, né? Você é capaz de cantar igual, se você quiser, você pode tentar, e a gente pode pegar um instrumento, um piano, um violão, e também tentar fazer essa mesma nota, porque é uma frequência organizada, tá? O nosso ouvido, então, ele é esse aparelho dentro do nosso corpo, essa estrutura dentro do nosso corpo, que é responsável pela percepção das frequências sonoras pelo ar. Só que o ouvido ele tem outras funções dentro do nosso corpo. O ouvido ele é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Os ossinhos que estão lá compondo o ouvido, eles estão envolvidos num líquido e é ele que faz a gente ficar de pé sem tombar. Quem tem labirintite, por exemplo, que é um problema nessa estrutura do líquido dentro do ouvido, ou porque é muito ressecado, ou porque esse líquido inflama, a pessoa fica completamente desequilibrada, né? O ouvido, ele é responsável pela nossa sensação de tridimensionalidade também. Como que eu sei que uma coisa está atrás de mim e uma coisa está na minha frente? Quando eu escuto. Quando eu falo isso aqui no espaço, o meu som reverbera de modo que eu construa dentro da minha cabeça uma sensação de espacialidade, né? Por isso que o ouvido, por exemplo, os morcegos são cegos, mas eles conseguem ver porque eles têm uma possibilidade do sonar, que é justamente essa capacidade de reconhecer a vibração e a reverberação do som no espaço. A gente tem um pouco esse sentido também. Quem por exemplo, os deficientes visuais têm um super desenvolvimento do sentido do ouvido e eles são capazes de perceber a distância em que as coisas estão, porque eles conseguem entender essa tridimensionalidade de um jeito mais apurado, né? É que a contemporaneidade, ela privilegia os olhos, né? Então, tudo a gente acha que tá na visão, mas o nosso ouvido ele é muito importante e ele é fundamental para essa sensação de tridimensionalidade. E para além disso, quando a gente está falando de escutar a voz, quando eu falo, eu escuto a minha voz pelo meu ouvido, por essa vibração, mas eu escuto a minha voz por dentro, porque quando a voz vibra no meu corpo, ela vibra todas as minhas estruturas aqui dentro. Então, ouvir é também perceber-se pelo corpo. Ouvir não é ouvir com o ouvido, ouvir é ouvir com o corpo. O nosso corpo inteiro ele é um grande ressonador, né? Do mesmo jeito que a gente tem um violão e ele tem uma caixa de madeira, que quando eu vibro uma nota, essa caixa reverbera esse som, o nosso corpo reverbera o som. E isso significa que todo o nosso corpo escuta. Então, o primeiro trabalho nosso
dentro dessa proposta de trabalho vocal, é entender e é aguçar esta percepção de escutar-se. Escutar-se com o corpo inteiro. Escutar-se e construir uma percepção de si a partir dessa escuta. Tá? Juntando com isso, então, que eu falei, né, de que os nossos ossos vibram e tudo mais, o segundo eixo nosso de trabalho, o segundo caminho nosso de trabalho tem a ver com a sonoridade. Ou seja, quais as possibilidades que a minha voz encontra no meu corpo para vibrar. Como eu falei, né, que o violão, a caixa de madeira de violão é aquilo que vibra o som, se a gente esticar uma corda de violão no ar sem ninguém, sem nenhuma caixa de madeira, o som vai ser muito pequenininho. Quando eu coloco ela junto do corpo do violão, é que eu consigo entender essa vibração porque ela cresce, ela é amplificada. Na gente, o nosso corpo inteiro é o grande amplificador da nossa voz, do nosso som, porque as pregas vocais são estruturas de 1,5 cm a 2 centímetros que vibram ali muito pequenininhas. Se a gente fosse ouvir o som só da nossa prega vocal, ele é um som muito miúdo. Então a gente usa o nosso corpo, naturalmente a gente usa o nosso corpo para amplificar. E o trabalho que a gente propõe aqui de pesquisa vocal é de pesquisar as possibilidades de sonoridade do nosso corpo. Aonde eu consigo fazer o meu corpo vibrar? De que jeito eu construo caminhos para o meu corpo vibrar? E esses caminhos são infinitos, eles são muito grandes, porque o nosso corpo inteiro é capaz de se estruturar para fazer vibrar, né? Então esse seria o segundo eixo, que é a questão da sonoridade. É claro que esses eixos são todos cruzados, né? A escuta tem a ver com a sonoridade, etc. O terceiro eixo que eu acho que é importante da gente pensar é o eixo da presença. O que é a presença? A presença tem a ver com o tempo, né? Quando a gente está em cena, quando a gente está fazendo um trabalho cênico, qualquer ator, qualquer atriz constrói uma atenção e um estado de presença, certo? Então, quando eu estou em cena, eu não posso me movimentar de um jeito solto, eu preciso preencher o meu corpo de energia para me movimentar, né? Isso é muito básico dentro de um trabalho de ator. A gente precisa pensar a voz dessa mesma maneira. A voz, ela é construída a partir de um estado de presença. Pensando do avesso, para a gente trabalhar a voz, a gente precisa construir um outro estado corporal de presença. Portanto, não adianta a gente entender o trabalho vocal, de novo, me repetindo até, como um trabalho mental. Como ele é um trabalho corporal, a gente precisa construir uma estrutura corporal que vai dar suporte para o meu trabalho vocal, para a minha pesquisa vocal, né? E aí, para fechar, eu penso numa ideia assim, os gregos eles tinham 3 noções de tempo, né? Ele tem a noção do tempo linear, cronológico, que é o cronos, né? Que é essa ideia da sucessão de fatos, né? Que a nossa história, por exemplo, é construída em cima do tempo do relógio, o tempo que vem dos acontecimentos que se sucedem. Mas os gregos, e outras culturas também têm isso, tinham outras 2 noções de tempo. Tem o tempo do kairos, que é o tempo súbito, é o tempo que é o tempo do susto, daquela oportunidade que aparece assim. Então, os gregos têm esse segundo tipo, essa segunda ideia de tempo, que é o kairos, que é o kairos, ele é representado por um homem que só tem um topete. Ele não tem cabelo atrás e ele é muito rápido. Então, para você pegar ele, você tem que virar de frente e segurar ele pelo topete. Ele é o tempo súbito, o tempo do susto. E tem um terceiro tipo de tempo para os gregos, que eu sempre esqueço o nome e que eu anotei para não esquecer, que é o tempo aiônico. O tempo aiônico é o tempo sem espessura, é o tempo do presente absoluto. É um pouco o tempo que a gente viveu na pandemia. Sabe aquela sensação da pandemia que a gente teve muito, assim, eu não sei se hoje é segunda, se é terça, eu não sei se eu almocei, se eu tomei café, eu não sei muito o que eu fiz ontem. É um tempo suspenso. O tempo do teatro é esse tempo suspenso. Ele não é o tempo do susto, nem ele é o tempo cronológico, ele é um tempo que se suspende. É o tempo da cena, não do teatro, mas o tempo da cena é o tempo que se suspende. E isso é a construção de um estado de presença. Isso é estar presente neste momento. Isso é possibilitar que nós, aqui, quem eu estou me relacionando, o público que está comigo, a gente tenha, de repente, se amarrado e ficado suspenso. O trabalho vocal precisa dessa construção, desse estado de presença. E ela significa a coadunação de 3 atenções, né? Eu tenho a atenção minha comigo mesmo e com a minha tarefa. Então, se eu tenho que fazer uma cena, eu tenho uma tarefa a cumprir,
que é eu comigo mesmo, né, comigo mesma. Tem uma segunda atenção, que sou eu em relação, certo? Se eu estou em cena com outras pessoas, a gente tem uma tarefa a cumprir juntos, a gente tem uma relação. Se eu estou sozinha em cena, tenho uma relação com o palco. Se eu estou no palco com músicos, eu tenho uma relação com os músicos. E tem uma terceira atenção, que é uma atenção com o mundo. Eu não posso me desligar do mundo, porque senão eu vou andar na coxia, eu vou tropeçar, senão eu vou derrubar alguma coisa. Então, é uma combinação dessas três atenções. Então, esse estado de presença, que é um estado de construção corporal e um estado de extrema atenção, e que, portanto, tem a ver com a escuta, como eu escuto o espaço, certo? Isso é a terceira construção que a gente precisa fazer no trabalho vocal. Nos próximos 3 encontros, que a gente vai fazer agora, eu vou trabalhar práticas vocais para aquecimento, desenvolvimento e pesquisa, que vão lidar sempre com esses três eixos.